O que um esporte de combate, onde o objetivo é derrubar o oponente, tem a ver com a ideia de um caminho suave? E mais curioso ainda, né? Como que essa prática pode ser, assim, uma das ferramentas de educação mais completas para crianças? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num artigo científico que explora exatamente isso: o judô como instrumento para o desenvolvimento integral das crianças. A nossa fonte é um estudo acadêmico focado nos benefícios do judô para aquela faixa etária de 9 a 11 anos. Sabe, a categoria sub-11. E a nossa missão aqui é entender como essa arte marcial, criada lá em 1882 por Jigoro Kano, vai muito além de golpe e queda. Como ela molda o lado físico, o mental e talvez o mais importante, o social. E olha, é um tema de uma relevância surpreendente. Não é uma opinião qualquer. A própria Unesco, que é o braço de educação e ciência da ONU, reconheceu o judô como o melhor esporte de formação inicial para crianças e jovens. O que a gente vai discutir aqui é justamente o porquê disso. O que está por trás desse reconhecimento todo, sabe? Essa chancela da Unesco é muito forte, né? Mas o que exatamente o judô oferece que outros esportes, sei lá, natação, futebol, talvez não entreguem da mesma forma para merecer esse título? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta, segundo o artigo, não está na técnica da luta em si. Está na filosofia que fundamenta tudo. É tipo uma arquitetura pedagógica disfarçada de esporte. Ok, vamos começar a desvendar essa arquitetura. O próprio nome judô já é uma pista, né? Ju é suavidade e do é caminho. Não é o caminho da força, é o caminho suave. O fundador, Jigoro Kano, ele não queria criar só uma luta, mas um método para o aperfeiçoamento físico e moral. Exato. E o que é fascinante são os dois princípios máximos que ele criou, que são o alicerce de tudo. O primeiro é o Seiryoku Zenyo, que, traduzindo, é algo como máxima eficiência com mínimo esforço. A ideia é usar a energia do outro, a alavancagem, a inteligência, e não a força bruta. É a técnica vencendo a força. O que por si só já é uma lição de vida e tanto, né? Especialmente para uma criança que talvez não seja a maior ou a mais forte da turma. Ensina a buscar uma solução mais inteligente. Pois é. E o segundo princípio é ainda mais profundo. Jita Kyoei, prosperidade mútua e benefício comum. Esse é o pilar que transforma o judô de uma luta numa ferramenta social. A ideia é que o seu progresso só acontece com a ajuda e a cooperação do outro. Você precisa de um parceiro para treinar, para aprender, para cair e para te derrubar. O seu desenvolvimento depende do desenvolvimento dele. Entendi. Mas como isso é ensinado, na prática, para uma criança de 10 anos, que, imagino, está mais interessada em aprender a derrubar o colega do que em prosperidade mútua? Aí que está a idanidade. É que esses valores são embutidos na rotina do dojo, o local de treino. O artigo aponta para os rituais. A saudação no começo e no fim da aula, o rei, que ensina respeito ao local, ao professor, o sensei e aos colegas, o cuidado com o uniforme, o judogi. Isso ensina organização, atenção em silêncio. É uma educação que acontece, assim, por osmose, pelos gestos, pela rotina. Isso reforça disciplina, cortesia, autocontrole. Isso se conecta com o que alguns autores citados no artigo chamam de desenvolvimento do comportamento moral. Eles dizem que o ambiente do esporte, com emoção, com regra, com imprevisto, é um campo de testes perfeito. O tatame vira uma mini-sociedade, sabe, onde a criança aprende a lidar com o outro num lugar seguro. E nesse microcosmo, nessa mini-sociedade, o que acontece com o corpo e a mente da criança? Porque a gente não está falando só de regra e respeito. Tem uma transformação física ali que, pelo que o artigo sugere, está ligada à parte cognitiva. Exatamente. E aqui a gente entra num ponto crucial. A faixa etária do sub-11, entre 9 e 11 anos, é uma janela de oportunidade para o desenvolvimento motor. É a fase em que o cérebro está refinando o controle sobre o corpo, construindo o repertório de movimentos para a vida toda. E o judô parece ser um estimulante completo nisso. O artigo destaca o aprimoramento de 3 pilares: equilíbrio, coordenação motora e agilidade.
E é fácil de imaginar o porquê, né? Aprender a cair, os ukemis, fazer rolamentos, projetar um colega, nada disso é simples. Exige que o corpo inteiro trabalhe junto, em harmonia. E essa estimulação física complexa tem um impacto direto no cérebro. O artigo menciona uma neuropsicopedagoga, Patrícia Amaral, que explica como o judô fortalece as chamadas funções executivas. Essa conexão entre movimento e cognição é uma das áreas mais fascinantes da neurociência hoje. Não é só um corpo mais forte, é uma mente mais organizada, mais eficiente. Funções executivas, parece um termo técnico, mas na prática são as habilidades que a gente usa para se organizar na vida, certo? Tipo, planejar, focar, fazer as coisas. Mas como que um esporte pode treinar o cérebro de uma criança nisso? O artigo detalha de forma muito clara. Pensa em 3 habilidades principais. Primeiro, a memória de trabalho. É a capacidade de guardar uma informação para usar logo em seguida. Quando o sensei mostra a sequência de um golpe, a criança precisa, guardar essa receita na cabeça enquanto tenta fazer com o corpo. É um exercício constante para essa memória de curto prazo. Ah, ok, faz sentido. Ela está o tempo todo acessando e aplicando informação nova. Isso. Depois, vem o controle inibitório. É a capacidade de controlar impulso, de pensar antes de agir. É o nosso freio de mão mental. Imagina 2 crianças de 10 anos treinando. O instinto pode ser reagir com força, com raiva. O judô ensina a pausar esse instinto, a controlar a força para não machucar o colega e a responder com técnica, não com agressividade. Essa habilidade vai para a sala de aula, para as relações em casa, para a vida. E a terceira? A flexibilidade cognitiva. É a habilidade de mudar de estratégia quando o plano A não funciona. No judô, isso acontece a cada segundo. Você tenta um golpe, o colega defende de um jeito que você não esperava. Você tem que abandonar aquele plano e, numa fração de segundo, se adaptar e tentar o plano B ou C. É resolver problemas em tempo real, sob pressão física. Isso treina o cérebro para ser mais adaptável, mais criativo. Demais para ser verdade. O artigo dá alguma indicação do tamanho desse impacto? É uma melhora pequena ou algo que se reflete nas notas da escola, por exemplo? Olha, este artigo específico não quantifica em notas, mas ele se baseia num corpo crescente de pesquisas que estabelece essa ligação forte. A ideia é que, ao fortalecer essas funções na base, o benefício se espalha. Porque as ferramentas mentais, foco, memória, controle de impulso, são as mesmas, seja no tatame ou na prova de matemática. Então, o que tudo isso significa na prática social da criança, fora do tatame? A gente falou do judô como um laboratório social, mas como essas habilidades se traduzem no dia a dia? Elas aparecem de formas bem concretas. A interação constante num ambiente onde o respeito e a cooperação são obrigatórios desenvolve naturalmente as habilidades sociais, o trabalho em equipe. A criança aprende na prática que não se evolui sozinha. Ela precisa do parceiro e o parceiro precisa dela. É uma lição poderosa sobre comunidade. Mas talvez o benefício mais profundo e o mais citado por pais e educadores seja o desenvolvimento da resiliência e da autoconfiança. E isso tá encapsulado numa única prática, talvez a primeira e mais importante que se aprende, o ukemi, a arte de cair. A arte de cair. É curioso porque em outros esportes o foco é não cair. Aqui, a primeira coisa que se aprende é o contrário. Exatamente. Antes de aprender a derrubar, a criança passa semanas, às vezes meses, aprendendo a cair de forma segura, sem se machucar, e a se levantar imediatamente. De novo, e de novo, e de novo. Cair se torna normal. Deixa de ser um evento traumático para ser parte do processo. Então, a primeira lição do judô não é como derrubar, mas como cair. E essa é talvez a lição mais importante, porque ensina que o fracasso não é o fim do jogo. É parte da mecânica. A resiliência não é ensinada como um conceito abstrato, ela vira uma memória muscular. Você captou a essência. Cada queda no tatame é um microtreinamento para as quedas da vida. A criança aprende, com o corpo, que ela é capaz de se reerguer. Isso constrói uma autoconfiança que não vem de elogio vazio, mas da experiência concreta de superar uma dificuldade. E essa confiança vai para fora do esporte. Promove autonomia, coragem para enfrentar desafios. Ok, os benefícios são claros, profundos. Mas o artigo faz um alerta importante.
quase uma contraindicação. A forma como o judô é ensinado faz toda a diferença. Não é só matricular a criança e esperar a mágica acontecer. Tem um perigo ali. Sim, e esse é talvez o ponto mais prático para quem nos ouve. O perigo é a competição precoce. A gente vive numa cultura que valoriza muito a vitória e projetamos isso nas crianças. O artigo cita um autor, Dias de Lima, que adverte que colocar crianças muito cedo no ambiente de alta pressão do Shiai, a competição, pode ser muito prejudicial. Prejudicial como? A competição não é o que motiva e ensina a lidar com vitória e derrota? Em adultos, sim, mas uma criança de 9, 10 anos, com o cérebro e a identidade em formação, a pressão pode ser esmagadora. Pode gerar uma ansiedade, um medo de falhar, que anula todos os benefícios que o esporte deveria construir. O foco sai da aprendizagem e vai para a vitória a qualquer custo. Isso pode levar a frustrações e, ironicamente, ao abandono do esporte. A discussão não é se o judô é bom, mas como ele deve ser ensinado. E qual seria a abordagem recomendada pelo artigo para evitar essa armadilha? A palavra-chave é ludicidade. O papel do professor, do sensei, nessa fase, não é de um técnico buscando medalhas, mas de um formador. O objetivo principal é desenvolver um cidadão saudável, confiante. Para isso, o treino precisa ser, antes de tudo, divertido, educativo. E como é um treino lúdico de judô na prática? O que isso quer dizer? Significa usar o jogo como a principal ferramenta. Em vez de repetições mecânicas, o professor pode criar atividades que ensinam os fundamentos de forma implícita. Por exemplo, brincadeiras de pega-pega no chão, que desenvolvem agilidade, exercícios que imitam animais, tipo andar do caranguejo, andar do urso. Isso fortalece o corpo e ensina posturas do judô. O foco está no processo, na exploração do movimento, na interação, não no resultado. O ponto central é que a máxima eficácia do judô como ferramenta pedagógica vem do equilíbrio. A técnica é importante, claro, mas ela tem que vir embrulhada nos valores e no lado lúdico. É isso que garante que os benefícios que a gente discutiu, motor, cognitivo e socioafetivo, se consolidem de forma duradoura. O objetivo aqui não é criar um campeão olímpico, mas um ser humano mais completo. Recapitulando, Dom. A gente viu que o judô, o caminho suave, é muito mais que uma luta. É um sistema pedagógico completo. Desenvolve o corpo, aprimorando coordenação, equilíbrio, desenvolve a mente, fortalecendo funções executivas cruciais como memória, controle de impulsos, flexibilidade e, talvez o mais importante, desenvolve o caráter, ensinando respeito, disciplina e, com a arte de cair, a resiliência. A grande lição que o artigo deixa é que a filosofia de Jigoro Kano não é só um ideal poético, é algo que se manifesta em cada detalhe, desde o jeito de amarrar a faixa, a forma de saudar o colega, até a técnica para cair sem se machucar. Tudo tem um propósito educativo, nada é por acaso. É uma educação integral que acontece de forma quase invisível, mas com efeitos profundos, duradouros. E, para a gente refletir, o artigo aponta a necessidade de mais estudos sobre o impacto emocional dos diferentes métodos de ensino. O lúdico contra o competitivo. Isso nos deixa com um pensamento final. Se aprender a cair fisicamente no tatame nos ensina tanto sobre resiliência emocional, que outras quedas nas nossas vidas, um projeto que falhou, uma conversa difícil, um erro no trabalho, poderiam ser vistas não como fracassos, mas simplesmente como parte da mecânica do jogo, como oportunidades de aprender a se levantar de novo, talvez um pouco mais forte.